enquanto isso, eu peço que você já abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, do verso 1 até o verso 2. Gálatas capítulo 6, verso 1 ao verso 2. Deixe sua Bíblia aberta aí, eu lerei já já o texto, mas antes de fazer uma breve introdução aqui, nós estamos hoje na última mensagem dessa série de mensagens, Design, Queda e Restauração. Nós estamos vendo aquilo que Deus criou, como o pecado corrompeu ou destruiu, ou melhor, arranhou, destruiu não, mas corrompeu, mas como Cristo restaura o seu projeto, o plano original, a família segundo a vontade de Deus. Então nós passamos 7 domingos, contando com o domingo de hoje 8, né? Estamos aí há 8 semanas, né, contando com hoje, meditando sobre esse tema. Vimos os propósitos de Deus lá no começo, as primeiras mensagens, tratando ali de como é que Deus estabeleceu a criação, criando homem e mulher com dignidade intrínseca, porque são imagem e semelhança do Senhor. Depois nós vimos um dos pilares dessa série, do raciocínio toda dessa série, que é a compreensão do significado de uma só carne e como isso deve ser levado a sério por nós, na medida que este é o projeto de Deus para o casamento, que homem e mulher se tornem uma só carne. Nós vimos como o pecado começa a entrar nessa história e vai rompendo essa harmonia, desestabilizando essa harmonia entre marido e mulher, entre pais e filhos, e entre filhos e filhos. Nós vimos isso na queda de Adão e Eva, vimos isso na queda de Caim e Abel, vimos como isso vai corrompendo o projeto original de Deus. Depois nós vimos como isso se desdobra na percepção equivocada dos papéis determinados por Deus ao longo da série de mensagens. Vimos como aquilo que Deus estabeleceu como papéis para o homem, para a mulher, para os filhos e para os pais, vai sendo corrompido por conta do pecado. E vimos, a partir já de uns 2 domingos atrás, como Deus, através de Jesus Cristo, através do Evangelho, vai restaurando tanto esse design original, como a compreensão adequada dos papéis, e como essa relação pode ser reharmonizada a partir da graça divina. Mas hoje eu quero adentrar em um último tópico dessa série, e eu quero tratar da graça entre escombros. Eu quero tratar daqueles que já passaram pela ruptura, que já experimentaram os efeitos nocivos da dureza do coração humano, ou que mesmo na sua caminhada de vida tomaram decisões equivocadas ou percepções equivocadas ao longo da sua vida, da sua caminhada, e acabaram sendo os próprios autores da dureza do coração e deram razão, então, à ruptura de relacionamentos, ruptura de casamentos. E eu quero ver como o texto bíblico nos ajuda, como igreja, a tratar isso com a seriedade que deve ser tratada, mas também com a graça que deve ser percebida. Então, nós queremos ver, quando a queda já deixou culpa e dor, Cristo continua restaurando o caído, sustentando o ferido por meio de uma igreja espiritual, mansa e disposta a carregar fardos. Então, o texto de Gálatas vai nos servir de apoio nessa noite, Gálatas capítulo 6, verso 1 ao verso 2. Nós vamos ler os primeiros 2 versos e vamos extrair algumas lições para as nossas vidas nessa noite. O texto de Gálatas diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Então, eu quero que você entenda o texto e guarde aqui 3 palavras-chave para que você se lembre ao longo da semana. Quero que você lembre de queda, mansidão e fardo. Queda, mansidão e fardo. Então, essa série, como eu já disse logo nessa introdução inicial, ela mostra o design divino para a família, como Deus planejou aquilo que de fato é família, e estabelecemos isso lá no início, que o conceito de família não é uma construção da sociedade, o conceito de família é uma construção divina, porque é uma criação divina. Deus criou a família. E na medida que Deus criou a família, Ele estabeleceu a estrutura familiar. Ele estabeleceu os papéis, Ele estabeleceu as regras, Ele estabeleceu o escopo de funcionamento dessa estrutura que está presente na nossa sociedade. Apesar da sociedade como um todo tentar
reescrever ou ressignificar o conceito de família, biblicamente falando, a partir da perspectiva bíblica, é aquilo que Deus definiu como família. Então, esse design que Deus estabeleceu, essa ordem que Deus estabeleceu, ela foi atacada pelo pecado. Ela também sofre as consequências do pecado. O pecado arranha não só a relação do homem para com Deus, mas arranha a relação do homem para consigo mesmo. Arranha a relação do homem para com a natureza, para com a criação, arranha a relação do homem para com os seus pares. Então nós já vimos desde o início como Adão e Eva, que viviam em plena harmonia, a ponto da nudez um do outro não ser problema, não ser motivo de vergonha. A partir da queda, a nudez passa a ser motivo de vergonha, então eles se cobrem, eles começam a se esconder, eles começam a se culpar. Adão culpa a Eva culpa a serpente não tem que culpar, então ela recebe a punição, mas cada um deles não consegue mais, por conta do pecado, reconhecer a sua falha, estabelecer uma relação de arrependimento para com o Criador e buscar a restauração a partir do Criador. Então nós vimos a corrupção do pecado, mas vimos também que Cristo propõe restauração para essa estrutura. Cristo propõe restauração para essa estrutura familiar, e essa restauração opera-se dentro dos nossos lares, opera-se dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós. O sermão de hoje precisa dar um passo a mais, como eu disse, porque a vida real, ela nos força a perceber ou a fazer a pergunta, e o que acontece quando a linha da ruptura já foi ultrapassada? O que acontece conosco? Estamos eternamente condenados por conta de uma decisão equivocada, ou por conta da dureza do coração de outro, ou das falhas de outro? Estamos então condenados a viver como uma subcategoria, porque já passamos por algum tipo de ruptura, ou já passamos por algum tipo de rompimento de relacionamentos, mas o texto bíblico nos mostra que há solução para nós, há solução para a igreja, e há uma maneira bíblica de tratar todas essas situações. Então, há famílias que ainda preservam a estrutura original, ou uma certa estrutura, há outras em que a queda já deixou marcas profundas, culpa, vergonha, afastamento, desgaste, silêncio, desordem, cansaço. Nem toda história será reerguida exatamente no formato ideal que se perdeu, mas a Escritura não abandona o povo de Deus nesse ponto. A Escritura propõe restauração para todos nós. Então, Gálatas, aqui, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, não romantiza a vida, ele reconhece as falhas, ele reconhece a possibilidade de falhas, e na medida que ele reconhece a possibilidade de falhas, ele trata isso com realidade, ele expõe a necessidade da igreja tratar a realidade dos fatos, e diante disso, ele também não entrega isso a uma indiferença da igreja, ele orienta a igreja a tratar de maneira correta, de maneira que ele vai usar aqui a expressão espiritual. Ele chama a igreja a agir de modo espiritual, manso e solidário. Então o texto mostra que quando a queda produz culpa e peso, a graça de Deus entra em ação por meio do corpo de Cristo. Entendido isso, nós vamos agora ao texto, vamos analisar aqui trechos do texto, são 2 versos apenas, então eu vou fatiar os versos, tirar partes do verso para a gente poder extrair aqui algumas lições de cada parte do verso. Então, eu quero primeiro começar com a parte A do verso 1. Parte A é a primeira frase do verso. Se alguém for surpreendido na alguma falta. Se alguém for surpreendido na alguma falta. Então, primeiramente queremos ver que a queda é real e suas marcas alcançam pessoas e lares. Paulo inicia aqui não com uma hipótese ou com uma hipérbole, ele reconhece a possibilidade de que alguém vai tropeçar, alguém vai cair. Não é uma exceção imprevisível ou impensável, mas é uma possibilidade concreta dentro de uma comunidade com pecadores. Na medida em que existem pecadores, o pecado é uma fatalidade, é uma realidade. Na medida em que nós unimos um pecador com outro pecador, certamente alguém tropeçará no meio do caminho, cometerá alguma falha, cometerá algum erro. E nesse processo, a igreja precisa aprender a lidar com o erro, precisa aprender a lidar com o tropeço, precisa aprender a lidar com a falha uns dos outros. Então, nesse sentido, a expressão aqui, surpreendido na alguma falta, aponta para alguém que foi apanhado, enredado, alcançado por algum tipo de transgressão real. Esse foco inicial aqui do texto, ele está no pecado concreto, ele não está no pecado hipotético. O apóstolo Paulo não está hipotetizando a possibilidade de alguém tropeçar ou não. Ele está consciente, olha, se alguém for pego em falta, é assim que vocês vão
tratar, é assim que vocês devem lidar. Então, o foco inicial do texto está no pecado concreto, não no ideal abstrato. Isso é importante porque o Evangelho trata a vida não como uma vitrine perfeita. Essa é uma falha que muitas vezes nós cometemos dentro da nossa caminhada de fé, crendo que viveremos ambientes totalmente perfeitos, onde não haverá falhas, e muitas vezes nós nos esforçamos em transparecer aos outros que as nossas casas são ambientes perfeitos, são ambientes à prova de falhas. E isso gera, muitas vezes, em nós uma frustração diante da dificuldade de alcançarmos esse tipo de expectativa. É importante também entendermos isso, porque o Evangelho, de fato, como eu havia dito, ele trata a vida como algo real, não como algo hipotético. Então, é reconhecível, tá, a partir do texto, que em meio a um povo onde há pecadores, haverá situações em que o pecado produzirá desordem, vergonha, dano e peso. E muitas vezes essas marcas não ficam restritas ao indivíduo, elas se espalham. Como nós vimos nas semanas anteriores, o pecado de um indivíduo nunca diz respeito somente a ele. Ele sempre reverbera no próximo, ele sempre reverbera num círculo mais próximo. Então, o pecado do marido não é só dele, acaba reverberando na esposa. O pecado da esposa não é só da esposa, também reverbera no marido. O pecado dos filhos reverbera nos pais, o pecado dos pais reverbera nos filhos. Eu não estou falando aqui de culpa, eu não estou falando de responsabilidade. Cada um é responsável pelos seus pecados. Cada um é responsável pelas suas escolhas. Cada um precisa arrepender-se dos seus pecados diante do Senhor. Eu não tenho como me arrepender dos pecados de minha filha, não tenho como me arrepender dos pecados de minha esposa, não tenho como me arrepender dos pecados de minha igreja, mas, de uma maneira certa, os meus pecados reverberam naqueles que estão ao meu redor. As minhas falhas também implicam na vida daqueles que estão ao meu redor. Então, nesse sentido, essas marcas elas não ficam restritas apenas ao indivíduo, elas também alcançam o ambiente familiar. O texto, certamente aqui, ele não está falando, se você ler o contexto do capítulo 5, e o capítulo 6 como um todo, você vai ver que o apóstolo Paulo não está falando de casamento propriamente dito, ele está falando do contexto geral da igreja. Então o texto não está falando diretamente de casamento ou de uma estrutura doméstica, mas esse princípio aqui, ele é plenamente aplicável ao que queremos fazer nessa noite. Quando uma pessoa cai, raramente ela cai sozinha. A sua queda atinge relações, atinge confianças, atinge rotinas, atinge a paz, atinge o testemunho daqueles que estão ao seu redor. Por isso, a igreja erra quando ela prefere manter aparências. A igreja erra quando ela prefere esconder debaixo dos panos ou tentar camuflar as falhas que estão acontecendo no seu meio ou as falhas que estão acontecendo dentro do seio de suas famílias. Ela erra quando não encara a realidade dos fatos, de que certamente, no meio de nós, pessoas tropeçarão, no meio de nós, casamentos enfrentarão problemas, no meio de nós, casamentos estarão a ponto de romper, estarão a ponto de haver uma desestrutura total, e haverá necessidade da igreja tratar isso, auxiliar, de alguma forma, intervir na medida daquilo que for possível intervir dentro da esfera da escolha individual de cada pessoa. Então, nesse sentido, a igreja erra quando não encara esta realidade, quando a ideia de criarmos uma espécie de patamar, de que se a sua família não for perfeita, você vai ser mal visto dentro da igreja, isso certamente cria um peso desnecessário para muitas famílias que, diante das dificuldades, da dureza do coração e dos pecados reticentes das pessoas, vão se deparar com problemas e não vão saber como lidar com isso, porque se procurarem ajuda na igreja, poderão encontrar uma barreira, pessoas dizendo, olha, se você está em pecado, a sua família está passando por problemas, é porque alguma coisa está acontecendo, então você vai ser tratado como uma subclasse, esse tipo de coisas que muitas vezes acontece até mesmo, vamos dizer, involuntariamente, por conta de todo um contexto histórico de que foi criado, de que na nossa cabeça, de que famílias cristãs precisam ser absolutamente perfeitas, à prova de falhas, e as pessoas não podem enfrentar nenhum tipo de dificuldade. Eu não estou, obviamente, aqui dizendo que você está livre para enfrentar todo tipo de problema ou para deixar que todo tipo de problema aconteça na sua casa. Não é esse o ponto. Não podemos nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós temos que achar o meio termo equilibrado que o texto bíblico nos apresenta. Portanto, a gente erra quando não encara a realidade, mas erra também quando simplifica demasiadamente aquilo que é naturalmente complexo. As relações são complexas, as pessoas são complexas, as pessoas têm índoles diferentes, pensamentos diferentes, expectativas de vida diferentes,
ideias diferentes e tempos diferentes de maturação espiritual. Nem todo mundo amadurece espiritualmente na mesma velocidade. Nem todo mundo compreende as realidades espirituais na mesma velocidade. Então, nesse sentido, nós certamente teremos complexidades. E não podemos simplificar, não basta uma cartilha. A família perfeita cristã é assim. A família ideal é assado. Ou se você vê tais e tais e tais sinais, é porque a sua família está ok. Não tem um checklist perfeito para enquadrar tudo aquilo que nós precisamos abarcar para resolver se o fato de nossas casas estarem dentro de um ambiente ideal ou não. Portanto, erramos também quando simplificamos demais a fórmulas muito simplórias ou a frases de efeito ou a imagens muito definidas. Nesse sentido, nós erramos quando simplificamos aquilo que é naturalmente complexo. Afinal de contas, nem toda dor tem a mesma causa, nem toda ruptura distribui culpa da mesma maneira, nem toda história pode ser lida da mesma forma ou de forma automática. Ainda assim, o texto não nos permite negar o essencial: a falta, a culpa, há consequências, há erros que precisam ser tratados. Nesse ponto, a ruptura de um casamento precisa ser tratada com seriedade. O divórcio é, sem dúvidas, uma das expressões mais dolorosas da queda. É, talvez, dentro do escopo dos planos originais de Deus, a demonstração externa mais dolorosa de que, de fato, o projeto que Deus trouxe para nós não se concretizou em nossas vidas por conta da dureza dos nossos corações. E justamente por isso ele não pode ser tratado de maneira simplista, como se toda a história fosse moralmente idêntica. Há casos em que a ruptura é o desdobramento de um pecado grave, impenitente. Há outros em que ela aparece como consequência amarga de pecados que vão sendo mantidos, vão sendo sofridos dentro da relação. Mas, feitas todas essas distinções, permanece um fato: a ruptura continua testemunhando que a queda feriu profundamente a aliança. É um fato. Toda ruptura é a demonstração de que a queda atingiu aquela aliança, de que a queda atingiu aquela relação. É precisamente sobre isso que Jesus fala lá em Mateus 19, um texto que nós usamos algumas semanas atrás. E quando nós vamos a esse texto, o texto em que Jesus está tratando do divórcio, ele está debatendo com os fariseus sobre o divórcio, ele está sendo ali questionado sobre as possibilidades de divórcio. Quando ele responde sobre isso, Jesus reconhece que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, ele não ignora a realidade do pecado, nem os estragos que ela produz, mas, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus não redefine o casamento. Ele não muda o conceito do casamento. Ele volta ao conceito original. Ele diz, olha, no princípio não foi assim. Quando essa entidade do casamento foi estabelecida por Deus para os seres humanos, não foi assim que Deus planejou. Não foi com a possibilidade da ruptura. Não foi com a ideia de uma eventual ruptura. Não foi com o condicionamento da manutenção dessa relação a um status de satisfação eterna e completa, sem nenhum tipo de desgosto ao longo da caminhada. Então, nesse sentido, o texto, Jesus Cristo diz, olha, no princípio não foi assim. E ele vai finalizar as suas afirmações dizendo, olha, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, mesmo reconhecendo a dureza humana, Jesus persevera e preserva diante de nós a santidade da aliança. Casamentos precisam ser tratados como alianças que são, de fato, preservadas diante do Senhor e estabelecidas diante do Senhor. E na medida que forem estabelecidas diante do Senhor, porque é criação dele, porque é da esfera da sua criação, elas têm que ser tratadas dentro da regra daquilo que ele estabeleceu. Portanto, a complexidade dos casos não dissolve a gravidade da ruptura, ela apenas exige mais discernimento ao reconhecermos a necessidade ou a eventual ruptura dos relacionamentos. Nesse sentido, a gente pode olhar para a história de Davi, lá relatada em 2 Samuel capítulo 11 e 12, quando o texto bíblico vai relatar o pecado e a queda de Davi com Batseba, e essa história ilustra bem esse princípio. O pecado de Davi não permanece no foro íntimo, o pecado de Davi extrapola, atinge Batseba, atinge Urias, atinge o reino, atinge a todos que estão ao seu redor. É óbvio que se você quiser ser muito técnico, muito teologicamente cri-cri, você pode dizer, mas pastor, mas ele é o rei,
Tá? Então, obviamente, vai ter um desdobramento maior, a sua posição, existe uma relação diferente, mas o tratamento do pecado de Davi é estabelecido como um paradigma para todos nós e para toda a igreja como um todo. O que começa no coração de Davi e se desdobra no adultério, mentira, abuso de poder e no assassinato de uma outra pessoa, essa desordem ela não nasceu da noite para o dia, ela nasce de um coração tendencioso ao pecado, alcança a casa dele é afetada por isso, a casa de Urias é afetada por isso, o pecado nunca fica confinado no compartimento isolado de alguém, ele se espalha, ele compromete vínculos e ele cria peso para outros. E há sempre a necessidade de um Natã. Todos nós precisamos de um Natã, todos nós precisamos de alguém para se apresentar diante de nós e dizer que você cometeu uma falha dentro da realidade daquilo que aconteceu na sua situação. É preciso haver essa figura entre nós, essa figura que se apresenta como aquele que desnuda diante de nós as falhas de nosso comportamento. Então, essa ilustração aqui não é para comparar mecanicamente toda a história à história de Davi, mas ela mostra um princípio. A queda de uma pessoa pode ferir um círculo muito maior do que ela imagina. Portanto, como é que nós aplicamos isso às nossas vidas? A igreja precisa aprender a abandonar as aparências e encarar com seriedade a realidade da queda. Onde há pecado, há culpa, há dor, há consequências. Por isso, ninguém deve reagir com arrogância, autodefesa ou simplificação. Nós precisamos olhar para as realidades dos fatos, para a realidade dos fatos, para a realidade do pecado e reconhecer quem caiu, precisa reconhecer a sua falta, quem foi ferido não pode ser tratado com superficialidade e toda a comunidade deve lembrar que o Evangelho não foi dado para maquiar a miséria humana, mas para expô-la à luz da verdade de Deus. Portanto, nós precisamos tratar a realidade dos fatos com aquilo que o texto bíblico nos apresenta, com a devida seriedade, sem leviandades, sem simplificações, sem escamotear nada, sem ignorar os fatos. Quem cometeu falhas, a falha precisa ser apresentada. Quem sofreu a falha que outros cometeram precisa ser tratado, precisa ser abraçado, precisa ser tratado também dentro das feridas que aparecerão, dentro das respostas naturais da dureza do coração e de um coração machucado, de um coração que foi muitas vezes ferido, também precisa ser tratado para que isso também não se desdobre em pecados na sua realidade íntima e pessoal. Continuando dentro do texto, nós vamos para a segunda parte do texto, nós vemos que a restauração bíblica exige espiritualidade e mansidão. Nós vamos ler agora a parte B do verso 1 e o finalzinho do verso 1 também. Leremos todo o trecho dele. Vós, que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas tentado. Diante da realidade dessa resposta que Paulo nos dá no começo do texto, o que Paulo propõe para a igreja não é omissão, nem um espetáculo disciplinar. Ninguém precisa fazer alarde, fazer barulho sobre as falhas dos próximos, mas também não podemos nos omitir diante das falhas que acontecem com aqueles que estão ao nosso redor. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: vós que sois espirituais, corrigi-o. A palavra aqui tem a ideia de restaurar, reajustar, recompor, colocar de volta no lugar. Então preste atenção, meu querido. Falhas precisam ser corrigidas pela igreja. Esta é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja é admoestar uns aos outros. Então, diante da falha de nossos irmãos, especificamente em relação aos nossos relacionamentos, às estruturas familiares e a como lidamos com as estruturas familiares, quem comete falhas precisa ser corrigido pelo povo de Deus. Precisa ser apontado, olha, precisa ser voltado para o lugar. Você precisa entender que algo foi deslocado do lugar e precisa ser restaurado para o lugar. Então, o alvo aqui não é destruir o caído, mas trabalhar para a sua recomposição. E esse é um grande problema que muitas pessoas se queixam, é o fato de que no processo de uma eventual restauração, a igreja, por uma falta de sabedoria, a igreja muitas vezes por uma falta de tato, a igreja muitas vezes por criar uma expectativa equivocada sobre perfeição das pessoas, impõe um peso sem medida sobre as pessoas, massacra as pessoas e faz com que essas pessoas não queiram mais ser restauradas ao convívio da igreja.
E na medida que elas se sentem deslocadas, se sentem ofendidas, ou se sentem muitas vezes com um tipo de exigência que elas não conseguem responder, não há um processo de restauração ao lugar, há, na verdade, um processo de esmagamento, há um processo de destruição. Portanto, é preciso entender, toda vez que nós nos aproximamos de um irmão ou de uma irmã que tropeçou, especificamente aqui, estamos tratando do caso de famílias, de estrutura familiar, a aproximação sempre precisa ser com brandura, sempre precisa ser com sabedoria, porque o alvo é sempre restaurar ao projeto original, é restaurar ao design divino, é restaurar aquilo que Deus estabeleceu na sua origem e não esmagar com força e não tentar impor pesos e culpas demasiadamente. O alvo não é destruir o caído, mas é trabalhar pela sua recomposição. E quem é que deve fazer isso? Os espirituais. E aqui, eu preciso que você entenda que quando o apóstolo Paulo escreve aos espirituais, para que a gente pudesse entender melhor, a gente precisaria entender o contexto do capítulo 4 capítulo 5. Tá? Mas para eu não investir o tempo da pregação na explicação do contexto como um todo aqui, eu vou brevemente aqui para que você entenda basicamente. Tá? Ao longo do capítulo 4 e do capítulo 5, o apóstolo Paulo está trabalhando ali os frutos, tá, do Espírito dentro do indivíduo que foi tocado pelo Espírito Santo. Ele está falando com a igreja. Ele vai dizer que aquele que vive na carne é da carne, mas aquele que vive no Espírito é do Espírito. Esse que vive no Espírito, ele dá os frutos do Espírito, tá, que ele vai relatar lá no capítulo 5, tá, que ele vai trabalhar lá no capítulo 5. Então, ele está trabalhando com a igreja. Quem são os espirituais? Não é aquele grupo de irmão que ora mais, não é aquele grupo de irmão que tem uma vida mais piedosa, não é aquele grupo de irmão que está num status diferenciado dentro da igreja, não é o pastor, não é a liderança, não é o presbitério, não é o diaconato, não é a liderança da igreja, é toda a igreja. E obviamente, todos os que eu falei antes estão incluídos nesse grupo maior. Os espirituais são todos aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo, foram todos aqueles que foram convertidos. Então, se você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você entende que o Espírito Santo habita em você, você é o espiritual do texto. Nós somos os espirituais do texto. Então o apóstolo Paulo diz, vocês que são os espirituais, vocês devem tratar o erro da forma correta, da forma como deve ser tratada. Então no contexto da carta de Gálatas, isso não descreve uma elite mística, mas aqueles que andam no Espírito, em contraste com as obras da carne. Então no capítulo anterior, ele vai fazer esse contraste das obras do Espírito e as obras da carne. Ele vai dizer que nós somos os que andam no Espírito, nós somos aqueles que produzem as obras do Espírito, que nós não podemos produzir as obras da carne, porque se produzimos as obras da carne, nós não produzimos as obras do Espírito. Então ele vai fazer essa dicotomia, essa separação. Então, se nós estamos produzindo as obras da carne, é porque não fomos convertidos ainda, precisamos ser convertidos e passar a produzir as obras do Espírito. Então, basicamente o que ele está dizendo é, quem é governado pelo Espírito Santo não reage à queda segundo a carne, ele não reage à queda de outra forma, a não ser de uma forma espiritual. Então, ele não age por vaidade, ele não age por irritação, ele não age por curiosidade, tá? E esse aqui é um ponto que nós precisamos levar muito a sério. Muitas vezes, quando nós vemos famílias com algum tipo de problema, aguça a nossa curiosidade, e a nossa curiosidade muitas vezes é aguçada não pelo desejo de ajudar os nossos irmãos, mas só pelo desejo de satisfazer a curiosidade, saber o que está acontecendo. E muitas vezes até transmitir a informação para frente. E aqui eu estou só fazendo um grande eufemismo para falar sobre fofoca, tá? Porque, no fim das contas, o nosso desejo não é ajudar a família que está em problema, nosso desejo é só saber qual é o problema, para que eu possa fazer um juízo individual, um juízo pessoal, e transmitir para a frente o meu juízo com aquela boa expressão, aquela expressão conhecida, né? Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu com fulano? Você viu o que se passou com fulano? A nossa preocupação não é cuidar, a nossa preocupação muitas vezes é só transmitir a informação para frente. Então, quem age no Espírito não age por curiosidade, não age por um prazer secreto em condenar. Ele age com temor, com sobriedade e com senso de responsabilidade diante de Deus. Tratar de famílias em processo de rompimento, tratar de famílias que estão no processo de esfarelamento, que estão no processo de ruptura, exige de nós temor, sobriedade e um senso de responsabilidade diante de Deus, porque estamos nos colocando como instrumento para auxiliar corações que estão extremamente feridos naquele momento. Por isso o apóstolo Paulo vai acrescentar, vai dizer, olha, com o espírito de brandura.
A mansidão aqui não é frouxidão moral, é força governada pela graça. É a disposição de tratar sofrimento e pecado sem perder o tom do Evangelho. E aqui talvez esteja o grande pulo do gato, né? Para usar uma expressão bem popular, que, de uma maneira geral, talvez a igreja ainda não tenha aprendido, e por isso nós colecionamos mais falhas nesses pontos do que êxitos. O pulo do gato aqui, a descoberta da roda, é nós entendermos que é necessário atuarmos diante daqueles que tropeçam, diante daqueles que caem, diante daqueles que estão feridos por conta de um rompimento, por conta de um desmoronamento de uma relação familiar, mas ainda que tenhamos que agir muitas vezes com uma certa dureza de exposição da falha, essa dureza não pode perder a ternura do Evangelho, não pode perder a ternura da busca e da objetivação pela restauração. A restauração bíblica não relativiza a transgressão, mas também não transforma o cuidado pastoral, ou o cuidado pastoral aqui mútuo da igreja, numa violência religiosa. Essa semana eu vi um vídeo, um tanto quanto estarrecedor. Confesso que não fiz o tal do fact-checking, né, lá, buscar a informação por completo. Vi um desses comentaristas de vídeo na internet transmitindo o vídeo à frente. Como tem uma certa confiança no indivíduo que transmitiu, pressupus que a história está completa, né, ali. Mas, guardado aqui a devida proporção, e não vou me adentrar muito em detalhes para não cometer nenhuma falha aqui. Mas a ideia, basicamente, era o seguinte: alguém, uma câmera de vigilância de um apartamento, de um elevador, gravou um indivíduo batendo na esposa dentro do elevador. Depois se descobriu que esse indivíduo aparentemente é pastor de uma igreja qualquer, e depois aparece um vídeo da esposa gravando uma espécie de meia-culpa, dizendo que ela é que instigou ele e que nada demais aconteceu e que foi algo de foro íntimo ali. E aí a pessoa que está ali fazendo o contraste, está fazendo o contraste do vídeo, da espécie de vídeo meia-culpa, com os vídeos que vazaram na internet, né? É óbvio que, diante de situações extremas, nós não vamos relativizar a ponto de encobrir o pecado. O pecado tem que ser exposto. E o pecado que tem desdobramentos dentro da esfera civil, penal e criminal, também terão seus desdobramentos na esfera civil, penal e criminal. De uma igreja nenhuma, diante da expectativa de manter a união de um casamento, submeterá quem quer que seja a um ambiente de perigo, a um ambiente de violência, a um ambiente de abuso, porque isso não é cristão, não é isso que o texto bíblico está propondo para nós. Mas nós não podemos tratar com leviandade no sentido de qualquer coisa, nós vamos então partir para a ruptura. Então nós precisamos ter a sabedoria de lidar com os fatos que precisam ser lidados com maior dureza, com os fatos que precisam ser lidados com maior brandura, com o equilíbrio entre um e outro. O que precisa ser tratado com dureza será tratado com dureza, o que precisa de brandura será tratado com brandura, e nós que somos espirituais temos o acesso ao Espírito Santo para nos auxiliar a encontrar o ponto correto de tratar cada caso como deve ser tratado. Então, nesse ponto aqui, nós não podemos ter nem uma frouxidão moral e nem também uma violência pastoral para com as pessoas que estão dentro da sua realidade de ruptura, dentro da realidade de queda, dentro da realidade de tropeço, dentro da realidade de desestruturação familiar. O apóstolo Paulo continua trabalhando aqui e vai dizer o seguinte: e guarda-te para que não sejas também tentado. Esse é um ponto, tá? Nós auxiliamos os nossos irmãos a reencontrarem o equilíbrio dentro de suas estruturas familiares, mas nós precisamos também guardar a nós mesmos para que nós não sejamos tentados a passar pela mesma situação, para que nós não caiamos também. Então, é um processo de mútuo cuidado. Nós cuidamos de nossos irmãos, nós cuidamos de nós mesmos, nossos irmãos cuidam de si mesmos, eles cuidam de nós. Esse é o processo de cuidado da igreja. Esse é o processo de mútuo cuidado pastoral dentro da igreja. Por isso, o restaurador, aquele que se propõe a auxiliar o outro, também precisa ter humildade, também precisa ter essa percepção de limitações. Quem cuida do outro não faz como alguém que está por cima do outro, mas faz como alguém que reconhece a sua própria vulnerabilidade. A restauração bíblica exige mãos firmes e joelhos dobrados.
exige verdade sem arrogância e graça sem permissividade. Em contexto de famílias feridas, isso é decisivo. Algumas pessoas precisam de confrontação sincera, outros precisam de amparo paciente. Em muitos casos, a mesma situação envolve ambos os elementos. Às vezes o indivíduo precisa de confrontação sincera e cuidado paciente. Às vezes ele precisa de mais confrontação, menos cuidado paciente, mais cuidado paciente, menos confrontação. E o equilíbrio que nós encontraremos será caso a caso. Por isso, como eu disse no início, nós não podemos simplificar aquilo que é naturalmente complexo. Não há como estabelecermos uma regra, um checklist de como tratar todos os casos de ruptura, todos os casos de divórcio, todos os casos de feridas dentro das estruturas familiares. Então, nesse sentido, algumas pessoas precisarão de confrontação sincera, outras precisarão de um amparo paciente, em muitos casos, precisarão de ambas as situações, e a igreja fracassa quando só sabe condenar ou quando só sabe amenizar. Talvez nós estejamos vivendo aquele processo do pêndulo, né? Se por um lado, em algum tempo, fomos extremamente severos com as rupturas familiares, tratando a ponto de excluir da membresia qualquer indivíduo que se divorciasse, tá? Talvez estejamos agora caminhando para um pêndulo oposto, achando que é natural e normal que no nosso meio diversas pessoas se divorciem por qualquer razão. E tratando como se isso não tivesse nenhum tipo de consequência para a estrutura da igreja ou para a própria realidade do nosso testemunho para com o mundo lá fora. O que nós precisamos, obviamente, é encontrar o equilíbrio. Cada caso precisa ser tratado com a pertinência que o texto bíblico nos dá. Para isso, precisamos da sabedoria. Então, o Evangelho não faz nenhum dos dois isoladamente. Ele trata o pecado, ele socorre o ferido. Por isso, ele é o nosso instrumento para o nosso instrumento para a restauração dos lares. Por isso, eu volto de novo aqui ao exemplo de Davi, lá em 2 Samuel, como eu falei na ilustração anterior. De novo aqui, voltando agora, continuando a história, né? Todos nós precisamos de um Natã. Natã não relativizou o pecado do rei, Natã não tratou com brandura, e por mais que muitas vezes a gente olhe para esse texto do ponto de vista da exposição, ou melhor, do risco que Natã corre como alguém que vai à presença do rei para acusá-lo de um pecado, acusá-lo de uma falha, acusá-lo de quebrar um dos mandamentos. Tá? O que Natã faz é dizer perante o rei e depois, obviamente, perante toda a sociedade, que o rei quebrou um dos 10 mandamentos, o rei adulterou. E se o rei quebrou um dos 10 mandamentos, ele tem que sofrer a dureza da punição daquele que quebra a lei do Senhor. Então, muitas vezes a gente fica só focado nisso, mas nós nos esquecemos de entender um contexto mais profundo. Natã é amigo íntimo de Davi. Natã e Davi são amigos. O texto diz que eles são amigos pessoais, a ponto de fato ter uma grande amizade entre eles. E, obviamente, essa amizade, diante da realidade do pecado, faz com que, muitas vezes, a gente possa tentar tratar com maior brandura aqueles que são nossos, aqueles que são muito próximos de nós. E aí a gente tenta escamotear, não, deixa quieto isso, não fez por mal, foi só uma vez, aquela coisa. E Davi ou melhor, Natã não segue por esse caminho. Natã opta pelo caminho correto. Natã, obviamente, na sua condição de profeta, precisa ser honesto na sua condição de profeta, como aquele que recebe a palavra do Senhor, e ele vai e expõe o pecado de Davi como precisa ser exposto. Então, Natã não relativiza o pecado do rei, mas ele também não faz isso um espetáculo. Natã não sai pelas ruas de Jerusalém contando ao mundo o que Davi fez. Natã vai e confronta Davi pessoalmente, individualmente. Então ele fala de modo sábio, preciso e pastoral. Até mesmo o fato dele contar aquela história, né, a história da ovelha, do vizinho que tinha muitas ovelhas, e o vizinho que tinha só uma ovelha, e o vizinho que tinha muitas ovelhas, um dia vai dar uma festa, e em vez de ele usar uma de suas ovelhas para oferecer o banquete, ele pega a única ovelha do seu vizinho. Até o fato de ele contar essa história, contar essa parábola, isso faz parte também do processo de sabedoria para lidar com quem ele está lidando, considerando não só o fato de que é o rei com quem ele está falando, mas considerando o fato de que ele está falando com um amigo. E diante de um amigo, ele também está dolorido por dentro por ver o seu amigo em queda, por ver o seu amigo rompendo, por ver o seu amigo em ruptura na sua relação com Deus.
e, obviamente, por ver o seu amigo com as suas mãos sujas de sangue. Então, nesse processo, há um cuidado, há uma sabedoria, há uma precisão, há um cuidado pastoral por parte de Natã no momento de falar a verdade. Houve verdade, houve firmeza, houve uma abordagem que expôs o coração de Davi diante de Deus, sem transformar o confronto num esmagamento profundo, fazendo daquilo que deveria de fato acontecer. E, pela graça de Deus, houve resultado. Davi se arrepende, Davi se arrepende diante do Senhor, Davi sofre as consequências do seu pecado, Davi sofre as consequências do seu pecado, e Deus restaura aquela estrutura, não só do reinado, mas também aquela própria estrutura que foi forjada a partir do erro, a partir do pecado, concedendo àquele casal aquele que seria o próximo rei. Também aqui o padrão supremo continua sendo o próprio ministério de Cristo, que, com graça e com verdade, sempre tratou aqueles pecadores que se apresentaram diante dele. O evento clássico, talvez, das histórias de Cristo é quando é trazido a ele a mulher adúltera, né? Onde muitas vezes as pessoas ficam tentando achar todo tipo de eixo que tinha que ter sido trazido também, e ficam criando diversas leituras do texto e se esquecem de que o objetivo do texto é só um, é dizer como Cristo trata o pecado. E Cristo olha para a pecadora e diz assim, olha, os teus condenadores não estão aqui, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Então, há um processo de cuidado, mas de exposição. Você pecou. O que você estava fazendo era errado. Não interessa se ela foi iludida, não interessa se isso, se aquilo outro. Esses elementos que não existem no texto, que a gente fica às vezes tentando trazer para o texto para fazer uma leitura moderna dos eventos, para o roteirista do texto original, aquilo não é o interessante. O interessante é mostrar que Cristo, diante do pecado, ele não esconde o pecado, ele trata o pecado como tem que ser tratado. Mas ele também apresenta a ternura da restauração. Ele apresenta a ternura da possibilidade de arrependimento. Ele apresenta a ternura da possibilidade de restauração, de recomposição. Então, Cristo sempre trata com graça e trata com verdade, e elas nunca estão separadas, a graça e a verdade. Nosso Senhor não banaliza o pecado, mas também não trata o pecador com o deleite frio dos acusadores. Então, nesse sentido, a igreja deve restaurar como Cristo ordena, com verdade, com mansidão e com discernimento, sem dureza que destrói, sem tolerância que encoberta. Quem caiu deve ser conduzido ao arrependimento. Quem foi ferido deve ser tratado com a seriedade. E todos devem lembrar que a graça não nega o pecado nem minimiza a dor, mas enfrenta ambos de modo redentor. Terceiro e último ponto da mensagem, e terceiro e último ponto do texto, o apóstolo Paulo vai finalizar dizendo o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A restauração é comunitária, a igreja carrega fardos reais. Paulo amplia aqui o seu argumento. No verso 1 ele tratou do irmão, surpreendido em falta. No verso 2 agora ele mostra que a restauração bíblica não termina no confronto do pecado, mas se estende ao carregamento do fardo que a queda produz. A igreja não é chamada apenas para identificar a falta, ela é chamada para participar do peso que dela resulta. Este é um ponto que nós precisamos tratar como povo de Deus, como corpo de Cristo. A expressão aqui, carregar as cargas, aponta para aquilo que oprime. Existem fatos que estão acontecendo dentro das casas de nossos irmãos, que estão trazendo sobre eles carga, oprimindo. É dever do corpo de Cristo carregar as cargas uns dos outros, auxiliar uns aos outros dentro da luta que eles estão passando dentro de seus estabelecimentos, dentro de suas casas, dentro de suas próprias realidades. Então, o apóstolo Paulo, ele demonstra aqui que a restauração bíblica não termina no confronto do pecado, mas ela se estende ao carregamento dos fardos que a queda produz. A igreja é chamada a participar do peso que resulta da queda. Essa expressão aqui, como eu havia dito, tem a ver com essa percepção de sobrecarga, de opressão esmagadora. Em contextos de pecados e de ruptura, esses fardos muitas vezes podem assumir muitas formas: culpa, vergonha, quebra de confiança, solidão, desordem doméstica, exaustão emocional, feridas relacionais. E Paulo não está descrevendo uma compaixão abstrata, mas está mostrando aqui uma disposição concreta
de entrar no peso do outro, de entrar na dor do meu irmão, de carregar com ele o fardo que ele está passando, quer pela percepção da queda, de que tomou decisões que não deveriam ter sido tomadas, e isso resultou em um abalo da estrutura familiar, ou resultou na própria ruptura da estrutura familiar, ou quer no peso que se carrega das consequências da ruptura por conta da dureza do coração de outros. O texto bíblico nos comanda a entrar na vida de nossos irmãos. E esse é um ponto dificílimo. Meu irmão, é a coisa mais difícil na caminhada de fé. É assumirmos o fato de que não dá para viver isoladamente. Se nós queremos ser corpo, não dá para viver sozinho. Não dá para você se fechar e não dá para você não querer entrar na vida do outro. Nós vivemos em uma realidade de consumo evangelical. Então, como nós temos mega igrejas com mega estruturas, onde as pessoas oferecem uma mega pregação, uma mega apresentação de palco, as pessoas entram e saem da igreja apenas para consumir. Mas deixe-me dizer uma coisa para você, e talvez eu estrague aí os seus vídeos de YouTube durante a semana. Isso não é igreja. Tá? Isso não é igreja. Tá? Não é igreja. Essas mega igrejas, onde as pessoas entram, consomem uma apresentação, um belo show musical, seguido de uma bela palestra por um belo comunicador que domina o palco e faz uma bela palestra ali, uma bela pregação, isso não é igreja. Igreja é carregar o fardo um do outro. E carregar o fardo um do outro pressupõe entrar na vida um do outro. Entrar na vida um do outro pressupõe que a gente abra as nossas vidas também. Então, meu querido, se você está passando por um processo de abalo na estrutura familiar, nós não temos como descobrir isso se você não abrir o espaço para que a igreja adentre nessa estrutura. Eu sei que nós vivemos o dilema. Pastor, eu não quero me abrir, porque eu tive experiências e pessoas entraram, fizeram fofoca da minha vida. Eu entendo e eu reconheço a falha do corpo de Cristo nesse processo. Eu reconheço a nossa imaturidade. Foi disso que eu falei lá no início. Quem é espiritual, e aí precisamos querer ser espirituais, quem é espiritual entra na vida do irmão não para satisfazer a curiosidade, mas para carregar o fardo do irmão. E muitas vezes esse fardo vai ser carregado em silêncio. Esse fardo vai ser carregado só por 2 ou 3 pessoas. Vai ser carregado por um grupo muito pequeno, um grupo mais íntimo, que de fato possa ter esse ambiente de segurança. Mas isto é uma realidade que precisa ser alcançada. Isso é uma realidade que precisa ser alcançada. Ninguém consegue carregar os fardos de momentos de ruptura de estruturas familiares sozinho. Você precisa do suporte de seus irmãos. E os irmãos precisam ter a sabedoria de, quando forem apresentados essas situações, não tratarem com a leviandade que o mundo trata, de transformar isso em informação para o próximo. Isso precisa ser tratado com sabedoria, precisa ser tratado com toda a discrição necessária e com o cuidado que os nossos irmãos precisam. Mas é uma via de mão dupla, há necessidade de abertura e há necessidade de desejo de entrar. Então, a gente precisa também romper essa percepção mundana que foi trazida para os nossos meios, e em algum sentido a gente carrega isso dentro da nossa comunidade, a ideia de que dá para eu ser igreja só indo na igreja, consumindo o culto, participando de alguma coisa, saindo logo no final, e não me envolvendo com a vida dos irmãos e não permitindo que os irmãos se envolvam com a minha vida. É óbvio que eu não estou dizendo aqui para você que você tem que estar com a casa aberta 24 horas por dia para todo mundo estar lá entrando o tempo todo. Não é isso. Tá? Mas também essa ideia, muitas vezes, que a gente tem de portas fechadas o tempo todo e de falta de vontade de saber o que está acontecendo com o irmão, isso também precisa ser vencido. Muitas vezes as pessoas perguntam, pastor, e irmão fulano de tal? E irmão fulano de tal? Às vezes eu consigo saber de todos, nem sempre eu consigo. Então, se você percebeu a falta de alguém, você é o primeiro a quem deveria já fazer contato. Entre em contato, manda mensagem, faz uma ligação, vê o que está acontecendo. Talvez o corpo se beneficie muito mais disso do que provavelmente só de uma espécie de
central de irmão desaparecido. Eu ligo para a central do irmão desaparecido, que é o telefone do pastor, aviso para ele que o irmão está desaparecido, e aí o pastor é que vai dar um jeito de encontrar o irmão desaparecido. Eu não estou aqui me excusando de minhas tarefas como pastor. Não é isso, meu irmão, tá? Você pode continuar dizendo para mim, pastor, faz tempo que eu não vejo irmão. Isso me ajuda também, tá? Mas eu estou dizendo que nós, como igreja, precisamos também aprender a cuidar uns dos outros, porque isso pressupõe entrar na vida um do outro. E nós, como igreja, precisamos também abrir as nossas casas para que os outros também entrem nas nossas vidas e participem das nossas realidades. Então, nesse sentido, essa restauração proposta, ela não é individual, essa restauração precisa ser vivida pela comunidade. O irmão caído não deve ser deixado sozinho com sua culpa, nem o ferido deve ser abandonado com a sua dor. A graça de Deus se manifesta também por meio de uma comunidade que se aproxima, sustenta, acompanha e suporta. Onde a queda espalha o peso, a igreja é chamada a responder com presença, cuidado e responsabilidade mútua. Paulo vai finalizar dizendo o seguinte: assim cumprireis a lei de Cristo. Essa expressão aqui vai apontar para a vontade soberana do Senhor, essa vontade expressa no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso reflete o próprio caráter de Cristo. Não se trata de sentimentalismo comunitário, mas de obediência cristológica. A igreja cumpre a lei de Cristo quando não observa a dor à distância, ela cumpre a lei de Cristo quando ela entra na vida de seus irmãos e com o amor sacrificial suporta a carga uns dos outros. Em contexto de famílias feridas, isso é decisivo. Quando a queda atinge alguma casa, quando atinge os casamentos, quando atinge os filhos, quando atinge a rotina, quando atinge a esperança, a igreja não pode se contentar com meros discursos. A igreja precisa de ações concretas. Ela precisa tornar-se, de fato, um lugar de amparo e acolhimento e de sustentação. Não para subestimar a verdade ou não para substituir a verdade, mas para encará-la de forma cuidadosa. A restauração bíblica não é apenas confrontativa, ela também é suportadora, no sentido de suportar a dor dos nossos irmãos. O Salmo 68, versos 5 e 6, ilustra bem esse princípio, quando Deus é chamado de o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Ele é aquele que faz o solitário morar em família. O salmista vai dizer isso. O Salmo diz que o Senhor não vê o desamparado e ignora o desamparado. E aqui o órfão e a viúva são os exemplos bíblicos clássicos do desamparado. O órfão, porque não tem os pais para sustentar, e aí certamente você não tem uma sociedade onde você tem algum tipo de lei que define as coisas nesses quesitos. Então, muitas vezes, se não houver uma família estendida para manter aquela criança, para receber aquela criança, e alguém que assuma aquela criança como seu filho, o futuro daquela criança é ser um deserdado, não ter herança, não ter posses, não ter propriedade. Isso no mundo agrário, no mundo que as coisas são definidas não pela venda da força de trabalho, mas pela propriedade que você tem, isso é condenação à morte. E a viúva, a razão é semelhante, mas aí é só o diferencial é porque aquele que sustentaria seria o marido. Uma vez que o marido morre, as propriedades, as posses também se perdem, na medida que vão ser ou distribuídas para os filhos ou serão distribuídas para os outros parentes, e a viúva se torna então alguém que passa a viver da bondade alheia. E aqui o Senhor Jesus, ou melhor, o texto bíblico, nos apresenta Deus como o pai dos órfãos e o juiz da viúva, e ele é aquele que faz o solitário morar em família. O ponto do Salmo é que o Senhor não apenas vê o desamparado, ele se volta para ele com cuidado, um cuidado ativo. Isso ajuda a igreja a entender a sua vocação. Refletir o corpo de Cristo é demonstrar o caráter de Deus que acolhe e sustenta aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Também aqui o próprio Senhor Jesus permanece como nossa referência suprema. Ele não apenas denuncia o pecado, ele levou sobre si os nossos pecados. A igreja não expia pecados silenciosamente, não expia pecados alheios, mas aprende de Cristo que o amor verdadeiro não permanece como um espectador diante do fardo do outro. O amor verdadeiro se transforma em ações diante da realidade do próximo. Finalizando com algumas aplicações aqui, a igreja precisa entender que a restauração pressupõe participar do fardo que nossos irmãos carregarão no processo de serem restaurados.
quer estejam sendo restaurados da compreensão do erro que cometeram, quer estejam sendo restaurados das consequências dos erros que outros cometeram, a igreja precisa aprender que restaurar pressupõe passar e carregar o fardo desses irmãos. Não basta recolher o pecado, ou melhor, não basta reconhecer o pecado, nem apenas dizer palavras corretas sobre a dor, é preciso aproximar-se e sustentar e acompanhar aqueles que estão em situação de queda. Quem caiu precisa de ajuda para não permanecer prostrado. Quem foi ferido precisa de cuidado para não carregar sozinho um peso esmagador. E toda a comunidade deve lembrar que cumprir a lei de Cristo é tornar o amor visível no modo como trata os fardos reais produzidos pela queda. Quero finalizar aqui com uma conclusão de todo o raciocínio da série. Ao longo dessas 8 mensagens, o que nós vimos é que a Bíblia não esconde a dureza da vida. Ela mostra que a queda é real, que a queda traz efeitos concretos sobre as estruturas, que ela trouxe efeitos concretos sobre a família, sobre a estrutura familiar, e que ela se desdobra em fardos. Mas é justamente nesse terreno que a graça deve se tornar mais visível. O texto de hoje, em especial, nos mostrou que aquilo que é consequência do pecado, diante da igreja, deve ser tratado como uma resposta que não nega o pecado, não é indiferente em relação ao pecado, não condena o pecado por condenar o pecado, mas busca restaurar aqueles que são frutos do pecado ou aqueles que estão ainda em situação de pecado. Isso só é possível porque Cristo mesmo restaurou a nossa sorte, carregando sobre si os nossos pecados. Por isso é que nós podemos auxiliar os nossos irmãos na luta deles contra as consequências do pecado, contra as consequências de seus próprios erros. Portanto, diante de tudo que nós vimos ao longo desses 8 domingos que passamos pensando sobre família, eu quero que você guarde que Deus criou a família com um propósito. O pecado corrompeu esse propósito, mas Cristo continua restaurando pessoas, restaurando famílias, restaurando estruturas. Por isso, mesmo quem já provou as amarguras da queda, não deve perder de vista o projeto divino para o casamento, nem permitir que a dor do passado deforme aquilo que Deus estabeleceu como bom. Nós não podemos nem achar que estamos condenados por conta de um tropeço, de uma falha, de um erro anterior. Existe graça de Deus para restaurar realidades, restaurar vidas, restaurar casamentos, restaurar novos casamentos. Há graça de Deus para isso. Mas nós também não podemos ir para o extremo oposto e passar a tratar tudo com um cinismo, do ponto de vista de achar que não deu certo, tenta de novo, uma hora dá certo, uma hora quem sabe, uma hora você encontra a tampa de sua panela. Não é assim que nós tratamos, nós não podemos nem em total mar, nem em toda terra, mas é certo que nós não podemos perder de vista a realidade do projeto divino, a realidade do projeto, daquilo que Deus estabeleceu para nós, daquilo que Deus estabeleceu para a sua criação, porque o que Ele fez é bom. Quando nós terminamos de ler a primeira leitura do texto bíblico ao longo do culto, hoje no começo do culto, o texto de Gênesis, o finalzinho de Gênesis diz o seguinte: e viu Deus tudo o que havia feito, e era muito bom. Então aquela estrutura que Deus criou, a estrutura de casamento, do estabelecimento como Deus fez, homem e mulher, dentro das relações, dentro da relação de dignidade entre eles, dentro da relação de paridade entre eles, dentro da relação de respeito, de cuidado e de união mútua entre eles, aquilo é muito bom. Portanto, nós que estamos vivenciando a realidade do casamento, nós precisamos entender que nós estamos vivenciando uma obra de Deus que é boa. Portanto, nós não podemos tratar com a leviandade, do ponto de vista de achar que, porque tropeçamos, não há mais esperança para nós. Certamente há esperança, ou ainda que tenhamos sido objeto da dureza do coração alheio, não há mais esperança para nós. Há esperança para nós, há esperança de restauração. Nós precisamos focar nesse objetivo, estruturar uma família de acordo com a vontade de Deus, mas também não podemos ir ao extremo oposto, tratar com cinismo, de achar que é assim mesmo, se não der certo, descasa, casa de novo, e aí vai tentando, até que uma hora dá certo. Não é assim, não é esse o projeto de Deus. Então, ninguém deve entregar o coração ao cinismo moderno, como se os fracassos humanos tivessem autoridade de revogar a sabedoria do Criador.
A queda é real, mas ela não anula a criação. A dor é profunda, mas ela não cancela a bondade do padrão de Deus. O que Deus criou, ainda que o pecado tenha ferido, Cristo tem poder para restaurar. Restaurar pessoas, restaurar casamentos, restaurar vidas e restaurar projetos de vida a dois que vão ser estabelecidos de acordo com a vontade dEle e pela graça dEle. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, ajuda-nos, Pai, porque muitas vezes diante da dificuldade que nós enxergamos na realidade dos relacionamentos humanos, nós somos muitas vezes convidados a assumir um cinismo diante da realidade, achando que essa história de casamento, de acordo com os planos de Deus, é só uma imposição da igreja para nós, é só uma imposição de uma cultura conservadora. E aí, diante das múltiplas falhas que experimentamos, ou que vivenciamos, ou que vemos outras pessoas, nós vamos construindo uma imagem deformada daquilo que o Senhor planejou para nós. E vamos internalizando coisas que não deveriam fazer parte da nossa percepção de realidade familiar. Portanto, diante disso, nós pedimos que a Tua Palavra nos instrua nessa noite, que a Tua Palavra nos corrija, que a Tua Palavra nos mostre como tratar corretamente aqueles que tropeçam, como tratar aqueles que são frutos da queda dos outros, como tratar aqueles que sofrem por conta da queda dos outros, e nesse processo a Tua Igreja se torne um ambiente de restauração, um ambiente de construção de famílias fortes, de famílias bem estruturadas, de famílias que buscam e objetivam esse ideal divino para nós, mas uma igreja que trata o pecado como ele deve ser tratado, que trata a falha como ela deve ser tratada, e que não escamoteia as falhas uns dos outros, mas que com sabedoria e com brandura e com a devida espiritualidade tratamos e recuperamos uns aos outros para a glória do Teu santo nome. Tem bondade para conosco, tem misericórdia de nós, auxilia-nos nas nossas fraquezas, é o que te pedimos, confiados em Cristo Jesus. Amém. Amém, meu irmão.